E se eu te dissesse que Freud, o pai da psicanálise, deixou escondida a sua pesquisa mais polêmica? Não estamos falando do Édipo, do id ou do superego. Estou falando de uma chave enterrada em notas privadas, varrida para baixo do tapete por um século inteiro de convenções sociais. Essa chave decodifica a psicologia feminina com uma precisão quase assustadora. Uma lente que explica desde a hipergamia até os jogos emocionais que regem o amor, o poder e até a manipulação mais sutil. Mas prepare-se, não é confortável. Porque aquilo que Freud descobriu não tem nada a ver com o conto de fadas que a sociedade nos vende. O amor romântico como pureza, o mito do cavalheirismo eterno, a ideia de que basta ser bom e dedicado para conquistar devoção, tudo isso cai por terra diante da frieza dos fatos. Freud percebeu algo perturbador. O desejo não segue a lógica. Ele é guiado pelo inconsciente, por forças primitivas, paradoxais, que desafiam qualquer discurso moral. E, quando aplicado ao comportamento feminino, isso revela segredos que muitos homens jamais suspeitaram. A questão é, você está preparado para ouvir? Porque este vídeo não é mais um manual superficial de sedução. É uma jornada pelas camadas mais obscuras da mente humana. Vamos percorrer histórias reais de pacientes de Freud. Vamos mergulhar em estudos modernos de psicologia social e neurociência. E vamos confrontar tabus que ninguém ousa mencionar em público. E no final, você terá em mãos o que chamo de Mapa Proibido. Um guia não de truques baratos, mas da compreensão profunda das engrenagens invisíveis que movem o desejo. Um mapa que pode lhe dar uma vantagem quase injusta no amor, no poder e até na vida. Aperte cintos, essa é a psicologia mais sombria que você já vai assistir. Antes de mergulharmos, já te faço um convite. Se este tema desperta em você aquela mistura de desconforto e curiosidade, curta este vídeo agora mesmo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que o sistema preferia que você nunca conhecesse. E agora, vamos abrir o cofre. Freud ousou olhar para onde ninguém queria olhar. Quando todos preferiam acreditar na docilidade feminina, ele afirmou que havia algo mais, um desejo de poder, disfarçado sob a máscara da fragilidade. Essa frase, por si só, já faria tremer os salões vienenses do século XIX. Mas a questão não era apenas escandalosa, era incômoda. Porque, ao trazer a mulher para o centro do jogo psíquico, Freud estava mexendo com estruturas de poder que até hoje preferimos não encarar. Imagine uma sala fechada, móveis pesados, cortinas escuras, e uma jovem chamada Ida Bauer, que mais tarde ficaria conhecida apenas como Dora. Freud a descreveu como histérica. Mas e se aquela histeria não fosse doença, e sim rebeldia? E se as crises nervosas fossem o único idioma possível para expressar um desejo sufocado por um mundo que não tolerava a autonomia feminina? O que chamamos de patologia talvez fosse uma forma de resistência. Aqui começa o espelho partido de Freud. De um lado, ele foi o primeiro a admitir que a mulher não era um ser passivo. De outro, ele reduziu esse desejo ao enigma da inveja do pênis, como se a mulher só pudesse desejar ser o que o homem já era. Essa contradição ecoa até hoje. A cada vez que alguém reduz a busca de poder feminina a carência, insegurança ou compensação, estamos apenas repetindo a sombra de Freud, sem ousar atravessá-la. Mas a psicologia avançou. Hoje sabemos que o desejo de poder não é apenas compensatório, é uma expressão da própria vida, uma força vital, como diria Nietzsche. Para ele, toda forma de vida busca expansão, afirmação, superação. E as mulheres não escapam a essa lei da existência. Na verdade, muitas vezes são elas que a encarnam com mais intensidade, só que de maneira velada, indireta, estratégica. É aqui que a provocação se torna inevitável. O poder feminino raramente é frontal. Ele é lateral, insinuado, quase invisível e, justamente por isso, devastador. Freud talvez tenha intuído isso, mas não teve a coragem de nomear.
Avançando para a neurociência contemporânea, vemos que essa forma indireta de ação não é fraqueza, mas inteligência adaptativa. Estudos sobre cognição social indicam que mulheres apresentam maior ativação em regiões ligadas à leitura de intenções alheias, como o córtex pré-frontal medial e a amígdala. Traduzindo, enquanto muitos homens entram na arena pela força bruta, mulheres entram pelo cálculo da mente do adversário. É a guerra invisível, mas não menos real. E aqui você precisa parar e se perguntar: quantas vezes você já subestimou uma mulher por achar que sua calma era passividade? Quantas vezes acreditou que sua gentileza era rendição, quando, na verdade, era a construção silenciosa de uma armadilha? Voltemos a Dora. Freud interpretou seu silêncio como sintoma histérico. Mas pense comigo, o que significa silenciar? O silêncio pode ser submissão, claro, mas pode ser também resistência. Pode ser negação de um jogo que já está manipulado. O silêncio pode ser, paradoxalmente, a voz mais alta da sala. E quantas mulheres, ao longo da história, tiveram que fazer do silêncio sua arma mais cortante? É aqui que a psicanálise encontra a filosofia. Jung diria que o feminino carrega o arquétipo do inconsciente coletivo, uma sombra que se infiltra nas brechas do poder. Enquanto o masculino tende a exibir sua força de forma explícita, o feminino atua como rio subterrâneo, silencioso na superfície, mas capaz de desmoronar montanhas inteiras por baixo. E, no entanto, aqui está a ironia. Ao tentar compreender esse poder, Freud o patologizou. Ao invés de enxergar desejo, viu sintoma. Ao invés de ver estratégia, viu doença. E nós herdamos esse erro. Quantas vezes reduzimos a ambição feminina à histeria moderna? Carreirista demais, mandona, controladora. Palavras diferentes, mas o mesmo fantasma freudiano. Mas e se invertêssemos o jogo? E se ao invés de chamar de histeria, chamássemos de potência? E se, ao invés de acusar de manipulação, reconhecêssemos inteligência social? O que antes era diagnóstico passaria a ser revelação. O poder feminino não é menor que o masculino. Ele apenas dança em outra frequência. E aqui entra Maquiavel, o pensador que Freud lia às escondidas. Se o príncipe deve aprender a ser tanto leão quanto raposa, a mulher parece ter sido forçada, ao longo da história, a ser raposa em dobro. A impossibilidade de agir abertamente a empurrou para o reino da sutileza. O problema é que, quando finalmente ousa agir como leão, o mundo a condena. E aqui está a provocação que você precisa carregar. Será que não vivemos em uma sociedade que ainda prefere mulheres raposas, sorridentes, insinuantes, mas que se apavora diante de uma leoa? A neuropsicologia atual confirma que o preço disso é alto. A repressão desse poder leva a taxas elevadas de depressão e ansiedade em mulheres que sentem que não podem ocupar plenamente seu espaço. O silêncio forçado, que outrora era sobrevivência, hoje se converte em adoecimento. A clínica contemporânea repete a cena de Dora, mas agora em consultórios modernos. Mulheres sufocadas não pelo pai austero, mas por sistemas sociais que ainda insistem em chamá-las de histéricas quando elas ousam querer mais. E é aqui que o roteiro se conecta diretamente com você que está me assistindo. Você consegue perceber como, talvez, parte da sua própria angústia não seja pessoal, mas histórica? Que o que você chama de falha, fraqueza ou crise pode ser, na verdade, um desejo legítimo de existir com toda a sua força? Freud abriu a porta, mas não atravessou. Cabe a nós entrar na sala que ele deixou à meia luz. E nesse espaço, talvez, esteja a chave para entender o enigma não apenas do poder feminino, mas da própria natureza do poder. Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas a mulher diante do homem, mas o ser humano diante da própria sombra. E você precisa se perguntar: quem, de fato, está no controle da sua vida? Você ou os papéis que lhe foram impostos? A psicanálise de Freud abriu portas que ninguém ousava tocar.
Ele revelou que nossos desejos não são simples, que o inconsciente molda o comportamento humano de forma mais poderosa do que qualquer vontade consciente. Mas Freud foi apenas o começo. Jung levou essa descoberta a um território ainda mais profundo. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, é um vasto oceano de arquétipos, símbolos e padrões que atravessam gerações. Cada escolha, cada desejo, cada paixão é, em parte, o eco de histórias que nem nos pertencem, dramas ancestrais que se repetem em silêncio, moldando vidas sem que percebamos. Isso é brutal, porque derruba a ilusão do livre-arbítrio. O homem moderno, orgulhoso de sua racionalidade, descobre que suas decisões mais íntimas podem ser reflexos de roteiros invisíveis, escritos por forças muito maiores do que ele. Nietzsche dizia: somos condenados a repetir. E nesse teatro da vida, repetimos papéis herdados: o rebelde que reproduz a autoridade opressora do pai, a mulher que busca inconscientemente a sombra do abandono materno, o líder que encarna o herói, mas cai no destino do mártir. Freud mostrou que o conflito entre desejo e repressão é inevitável. Jung revelou que por trás desse conflito existe um palco maior, o inconsciente coletivo. Esse palco é impiedoso porque não perdoa a ignorância. Quem não reconhece seu papel é devorado por ele. A neurociência moderna confirma que grande parte do que sentimos surge de padrões cerebrais ancestrais, projetados para a sobrevivência e não para a felicidade. Ou seja, muitas vezes você não pensa, você é pensado, não deseja, você é desejado por forças muito mais antigas. E é nesse ponto que a revelação se torna perturbadora. Se o inconsciente é um teatro, a maioria das pessoas está atuando sem perceber a plateia. Elas acreditam que escolhem suas relações, carreiras ou batalhas, quando na verdade estão encenando papéis que carregam marcas históricas, familiares e culturais. Freud chamava isso de compulsão à repetição, Jung de destino arquetípico. Hoje, chamamos padrões disfuncionais ou scripts inconscientes. Mas os nomes pouco importam. A peça continua, mesmo quando você tenta sair do palco. A história humana oferece exemplos claros. Mulheres como Hipátia, que desafiou a autoridade patriarcal de Alexandria. Joana d'Arc, que ousou lutar contra uma sociedade que negava sua voz. Simone de Beauvoir, que desconstruiu os papéis impostos a gerações de mulheres. Todas encarnaram a luta contra forças invisíveis, contra scripts que tentavam moldar suas escolhas. Freud e Jung nos mostram que, por trás dessas decisões heróicas, existe uma dança complexa entre arquétipos, trauma e desejo, que não se manifesta de forma linear ou lógica. O paradoxo é cruel. Quanto mais buscamos controlar, mais somos controlados. Foucault já apontava que o poder está em toda parte, não apenas nas instituições, mas nos microgestos, nas normas sociais internalizadas, nos hábitos inconscientes que moldam nosso comportamento. A mulher moderna navega nesse labirinto diariamente. Cada curtida, cada comentário, cada escolha é afetada por forças internas e externas, muitas vezes conflitantes. A psicologia social mostra que a atração, por exemplo, é parcialmente guiada por arquétipos inconscientes e pela percepção de valor social, forças que nenhum bom conselho pode ignorar. A neurociência contemporânea acrescenta outra camada. O cérebro prioriza experiências emocionais carregadas de intensidade. Emoção é sinapse, drama é memória, tensão é aprendizado. E aqui Freud se conecta com Jung novamente. O inconsciente feminino, estudado a partir de suas pacientes, não deseja apenas segurança, busca contraste, polaridade, conflito narrativo. Mulheres podem se sentir fascinadas por homens que equilibram presença e indiferença, calor e mistério, exatamente porque isso ativa respostas cerebrais que despertam atenção, interesse e desejo de maneira profunda e involuntária. Isso não é manipulação, é biologia, é história, é psicologia profunda.
Cada interação social é um palco, cada relação é um experimento com variáveis emocionais, e a maioria dos homens simplesmente não vê o roteiro que está diante deles. Eles acreditam que devoção, bondade ou constância são o caminho para a atração, quando, na verdade, o inconsciente feminino responde à intensidade, à imprevisibilidade, ao contraste. O homem que domina essa dança não é apenas admirado, ele se torna impossível de esquecer. Se entendermos Freud, Jung, Nietzsche e Foucault juntos, compreendemos que o comportamento humano é uma mistura de drama ancestral e construção cultural. Cada decisão emocional é simultaneamente pessoal e universal, uma interseção entre o que somos, o que fomos ensinados a ser e os arquétipos que carregamos inconscientemente. A liberdade não é natural, é conquistada pelo conhecimento profundo de si mesmo e do outro. E é exatamente aí que mora o poder. Quem reconhece esses padrões, a compulsão à repetição, o arquétipo, a lógica do contraste emocional, ganha a capacidade de atuar de maneira consciente, de reescrever seu roteiro, de não ser apenas mais um marionete nesse teatro invisível. Mas poucos ousam olhar para essa verdade, porque confrontá-la é desconfortável. O conhecimento é intenso, perturbador e exige coragem. Ignorá-lo é continuar a repetir erros, a encenar dramas e a se surpreender com resultados que parecem aleatórios, mas são perfeitamente previsíveis para quem entende o roteiro. E no final surge uma questão essencial. Você quer continuar atuando sem saber o papel que desempenha? Ou quer finalmente reconhecer o teatro, compreender os mecanismos e assumir o controle do seu destino? Porque, como Freud mostrou, a repetição só cessa quando alguém decide ver, entender e finalmente escrever uma nova peça. Aqueles que dominam essa compreensão não apenas sobrevivem às dinâmicas do desejo e da atração, eles influenciam, transformam e se tornam inesquecíveis na vida e no coração dos outros. Freud deixou registros que, por décadas, foram mantidos sob sigilo. Entre esses, destacam-se observações tão perturbadoras que a sociedade não estava pronta para confrontar, o que ele chamou de circuito das sombras. Um mecanismo inconsciente que governa a atração feminina para além da razão, da moralidade e até mesmo da consciência da própria mulher. É aqui que o desejo se torna um labirinto quase biológico e onde o homem que compreende essas regras adquire uma vantagem quase imoral, uma percepção profunda que transcende truques e técnicas, penetrando na própria arquitetura emocional do outro. Os casos documentados por Freud são chocantes. Em 1901, uma condessa rica abandonou seu marido estável por um cavalariço aparentemente insignificante. A sociedade não o entendia. Como poderia alguém trocar conforto, segurança e status por um homem sem posição social? A resposta de Freud foi simples, porém devastadora. O cavalariço representava o imprevisto, o mistério, a indiferença calculada. Ele ativava o inconsciente feminino de formas que nenhum provedor previsível poderia. A mulher não procurava segurança, ela buscava conflito narrativo, tensão e polaridade emocional. Esse padrão se repete em inúmeras observações. Mulheres tendem a testar homens sem perceber, sondando limites, provocando pequenas crises e avaliando a reação. O homem que cede à pressão falha, o que permanece firme desperta algo primordial. Jung corroboraria isso. O teste é, na verdade, um confronto com a própria sombra do indivíduo, uma avaliação de força, integridade e autenticidade. Nietzsche complementaria: amor é luta e não repouso. Não é o afeto constante que seduz, mas a intensidade emocional que desafia, que provoca, que cria contraste. A neurociência moderna confirma essas descobertas. Estudos de 2014 em Harvard mostram que o cérebro humano responde mais fortemente a recompensas imprevisíveis do que a estímulos consistentes.
O sistema de dopamina, responsável pelo prazer e pela motivação, dispara com mais intensidade diante do contraste, da alternância entre presença e ausência, atenção e indiferença. É o mesmo princípio que sustenta o fascínio por jogos de azar, mas aplicado à psicologia social e afetiva. Freud também descobriu a justificação de esforço. Quando alguém investe energia emocional significativa, especialmente atravessando dor, desafio ou incerteza, o cérebro associa essa luta ao valor do vínculo. Estudos de Yale em 2016 confirmaram: mulheres que enfrentaram turbulência emocional inicial em relacionamentos reportaram apego mais intenso e duradouro do que aquelas em romances tranquilos. O inconsciente não recompensa facilidade, ele recompensa intensidade, engajamento e conflito narrativo. O circuito das sombras não é manipulação barata, é a arquitetura do desejo humano, revelando que o afeto não é dado, é conquistado através da complexidade emocional. Cada interação se torna um experimento, cada gesto um gatilho, cada contraste emocional uma ponte para a memória afetiva mais profunda. Freud entendeu isso intuitivamente, Jung sistematizou simbolicamente e a neurociência moderna prova empiricamente. E então surgem os casos mais sombrios. Uma soprano abandonou carreira, família e conforto para perseguir um poeta que lhe oferecia atenção intermitente. Sua paixão não estava no homem em si, mas no padrão de presença e ausência que ele proporcionava. Freud classificou isso como reforço intermitente, um princípio simples, porém devastador. A imprevisibilidade cria vício emocional. Não é apenas atração, é dependência neurológica do contraste emocional. A alquimia emocional, como Freud observou mais tarde, vai ainda mais fundo. Ele estudou o que chamou de impressão psicossexual, momentos onde o apego se torna fisiologicamente arraigado. O exemplo clássico é de uma mulher que, mesmo desprezando racionalmente seu parceiro, não conseguia se afastar. O cérebro registra experiências intensas de prazer e dor simultâneos como memória permanente, criando uma ligação que transcende a escolha consciente. Hoje, exames de ressonância magnética mostram que o amor romântico intenso ativa regiões cerebrais equivalentes ao vício em substâncias químicas. Isso redefine tudo o que entendemos sobre a atração. O homem que deseja ser inesquecível precisa trabalhar no contraste, na imprevisibilidade e na intensidade. Não se trata de ser cruel ou indiferente. Trata-se de criar experiências emocionalmente memoráveis, onde cada interação é carregada de significado e energia. Casanova compreendeu isso intuitivamente. Seus encontros não eram rotineiros, mas jornadas de emoção, suspense e mistério. Napoleão, com Josefina, operava com cartas calculadas que despertavam desejo e ansiedade, reforçando o vínculo emocional de maneiras que palavras comuns jamais alcançariam. O poder desse conhecimento se estende além da sedução. Ele é aplicável à liderança, à influência social e à conexão profunda com qualquer ser humano. Criar contraste emocional, intensidade controlada e experiências memoráveis não é manipulação, é arquitetura de impacto psicológico. O homem que compreende o circuito das sombras é capaz de construir presença, autoridade e magnetismo, influenciando decisões e vínculos de forma natural, profunda e inesquecível. Mas Freud deixou um aviso sombrio: existe um limiar sem retorno. Entre 3 e 6 meses de interação intensa, o subconsciente feminino pode bloquear ou rejeitar permanentemente o parceiro. Esse período crítico determina se a atração se transforma de psicológica em fisiológica. Passar por ele com sucesso requer compreensão, timing e a aplicação do contraste emocional de maneira refinada, não aleatória, mas estratégica, baseada em princípios universais do comportamento humano. O homem que domina esse conhecimento cria experiências que reescrevem a narrativa emocional da mulher.
Ele se torna sinônimo de intensidade, mestre do contraste, catalisador de transformação pessoal. Freud descreveu isso como a alquimia emocional, a capacidade de ativar potenciais latentes, de revelar versões da pessoa que ela mesma desconhecia, tornando-se essencial para sua percepção de identidade e realização pessoal. Essa alquimia não é ficção. Estudos modernos confirmam que parceiros que expandem o autoconceito de alguém aumentam sua atração e fidelidade. O que era intuitivo para amantes históricos, hoje é cientificamente comprovado. Provocar desafio, contraste, crescimento e intensidade emocional cria vínculos profundos, resistentes ao tempo e à previsibilidade. E assim, chegamos à conclusão perturbadora. O cavalheirismo, a atenção constante e a previsibilidade não são apenas insuficientes, são desvantagens. O homem que deseja ser inesquecível deve se tornar impossível de ser ignorado, ativo na memória emocional, um catalisador de transformação e desejo. É a aplicação prática do circuito das sombras, da impressa psicossexual e da neurociência do reforço intermitente. Neste ponto, a psicologia feminina não é um enigma, mas um mapa de intensidade, contraste e transformação. A diferença entre ser mais um na vida de alguém e tornar-se essencial, insubstituível, é a compreensão profunda dessas camadas sombrias e a aplicação consciente de cada princípio que Freud, Jung e a ciência moderna nos revelaram. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que a psicologia feminina, quando analisada com profundidade, não é apenas fascinante, é poderosa, complexa e muitas vezes contraintuitiva. Freud nos ensinou que o desejo não é lógico, que o inconsciente governa escolhas e comportamentos de formas que escapam à moral e à razão consciente. Mas ele também nos deixou as ferramentas para compreender, antecipar e, acima de tudo, respeitar essas forças invisíveis. O que separa aqueles que permanecem à margem das experiências humanas mais intensas daqueles que conseguem criar vínculos profundos e duradouros é simples: entendimento. Não é sobre truques, manipulação ou sedução barata. É sobre percepção, presença e contraste emocional. É sobre saber que cada gesto, cada silêncio e cada tensão podem transformar a experiência emocional em algo memorável, em algo que deixa marcas no subconsciente. Ao longo desta série, vimos casos de pacientes que desafiaram expectativas, histórias que pareciam absurdas ou escandalosas para a sociedade da época e pesquisas modernas que comprovam empiricamente o que Freud intuía. Entendemos que o desejo feminino não segue a lógica de bom e dedicado vence sempre, mas sim a lógica da intensidade, da polaridade e do desafio. A atração não é sobre segurança constante, mas sobre tensão emocional cuidadosamente equilibrada, experiências memoráveis e contraste psicológico. E aqui está a chave prática. Se você deseja aplicar isso em sua vida, comece por tornar sua presença significativa. Não se trata de impressionar superficialmente, mas de criar experiências que ativem emoções profundas. Seja imprevisível com consistência, criando contraste entre atenção e ausência, entre calor e desafio. Transforme seu comportamento em um catalisador de reflexão, crescimento e, acima de tudo, desejo genuíno. Freud nos mostrou também que existe um ponto crítico, o limiar sem retorno, onde a conexão emocional deixa de ser apenas psicológica e se torna fisiológica, enraizando-se no cérebro de forma profunda. Passar por esse limiar requer sensibilidade, timing e compreensão do impacto emocional de cada interação. O homem que domina essa compreensão não apenas atrai, mas também se torna essencial na narrativa emocional de quem se conecta com ele. A alquimia emocional, que observamos através de exemplos históricos de Casanova, Napoleão, Picasso e outros, não é magia, é ciência aplicada à experiência humana. Ela mostra que despertar potencial oculto, desafiar confortavelmente a pessoa que está diante de você e criar experiências memoráveis é o caminho para vínculos inesquecíveis.
Estudos modernos confirmam que a expansão do autoconceito e a ativação de contrastes emocionais aumentam a atração e a fidelidade, mostrando que o conhecimento antigo de Freud continua mais relevante do que nunca. Então, qual é a lição definitiva desta jornada? O amor, o desejo e a atração não são dados passivamente, eles são conquistados e nutridos através de intensidade, contraste e presença. Entender a psicologia feminina em profundidade é possuir um mapa proibido, capaz de guiar interações com clareza e consciência. É um mapa que permite navegar pela complexidade do desejo, transformando experiências comuns em relações significativas e memoráveis. Agora, a pergunta que fica é: você quer continuar cego para estas forças invisíveis ou quer assumir o controle consciente da sua presença, das suas interações e do impacto que você causa? O conhecimento é uma responsabilidade. Aqueles que ousam explorar essas camadas sombrias têm a oportunidade de criar vínculos que vão além do superficial, de tocar vidas e de se tornar insubstituíveis na memória emocional de outros. Se este vídeo abriu seus olhos para realidades que você nunca havia considerado, faça algo agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. E nos comentários, escreva a palavra desbloqueado, se você está pronto para ir ainda mais fundo nessa exploração da mente humana. A viagem não termina aqui. O que Freud começou há mais de um século continua a nos ensinar sobre o comportamento, o desejo e o poder das emoções. Alguns segredos são perigosos, outros transformadores. Todos exigem coragem para serem compreendidos. E lembre-se, aqueles que dominam a psicologia da intensidade não apenas seduzem, eles transformam, deixam marcas e criam experiências que permanecem no cérebro e no coração de quem se conecta com eles. Se você achou que este era apenas mais um vídeo sobre comportamento ou sedução, pense novamente. Você acabou de abrir a porta para a camada mais profunda da psicologia humana, e esta é apenas a superfície. Prepare-se, porque o próximo passo vai ainda mais fundo, onde poucos ousaram olhar e onde os maiores segredos da mente e do desejo permanecem escondidos.